Existe um erro silencioso que a maioria das pessoas comete no exato momento em que é confrontada, questionada ou atacada. Um erro tão automático que parece natural, quase moralmente correto. Defender-se, explicar-se, tentar ser compreendido. Mas e se eu te dissesse que esse impulso, que você acredita ser proteção, é exatamente o que entrega o seu poder nas mãos de outra pessoa? Preste atenção, porque o que está em jogo aqui não é justiça, nem verdade, nem quem está certo ou errado. O que está em jogo é percepção. E em qualquer ambiente social, profissional ou emocional, a percepção sempre vence a verdade. Você pode estar absolutamente certo, mas se reagir da forma errada, já perdeu antes mesmo de terminar a frase. Quando alguém te acusa, lança uma indireta ou questiona o seu valor, existe uma decisão invisível que acontece em frações de segundo. A maioria reage emocionalmente, tentando alinhar fatos, intenções e justificativas. Isso parece racional, mas revela algo perigoso: a necessidade de aprovação. E quem precisa ser aprovado já está abaixo na hierarquia do poder. Há séculos, um homem observou esse padrão com frieza cirúrgica e chegou a uma conclusão desconfortável. Ele entendeu que o poder nunca pertence a quem fala mais, mas a quem controla o enquadramento. Para ele, não importava quem estava certo, importava quem parecia forte, estável e intocável diante do conflito. Esse homem era Nicolau Maquiavel. Maquiavel não estudou o ser humano como gostaríamos que ele fosse, mas como ele realmente é. Emocional, reativo, sensível à imagem e profundamente influenciado pelo comportamento alheio. Ele sabia que, no instante em que você se apressa em se defender, você não está limpando seu nome. Está confirmando que pode ser abalado. É por isso que algumas pessoas parecem atravessar acusações ilesas, enquanto outras afundam tentando se explicar. Não é carisma, não é sorte, é estratégia psicológica. Existe um truque simples, frio e extremamente eficaz que inverte o poder quase instantaneamente, sem gritar, sem confrontar e sem provar nada a ninguém. Hoje, você vai entender exatamente como esse truque funciona, porque o silêncio pode ser mais agressivo do que qualquer argumento e como a sua presença, quando bem utilizada, transforma ataques em fraqueza alheia. Não é sobre vencer discussões, é sobre encerrar o jogo antes que ele comece. Se você já sentiu que quanto mais se explica, menos é respeitado, então o que vem a seguir não é apenas informação, é uma mudança de posição. Porque a partir do momento em que você entende esse mecanismo, defender-se deixa de ser um reflexo e o poder passa a ser uma escolha. Existe uma armadilha silenciosa que se fecha no exato momento em que alguém te acusa, questiona ou provoca. Não é a acusação em si que define o jogo, mas a sua reação imediata a ela. Quando você se apressa em explicar, justificar ou esclarecer, parece estar fazendo algo racional, maduro, até justo. Mas em termos de poder, você acabou de dar o primeiro passo para baixo. Ao se defender, você aceita implicitamente que a outra pessoa tem autoridade para te julgar. Você entra no tribunal emocional que ela montou e passa a jogar segundo as regras dela. Mesmo que esteja certo, o simples ato de justificar já comunica algo perigoso. A sua avaliação sobre mim importa. E no momento em que isso acontece, o enquadramento muda contra você. O efeito psicológico é quase automático e profundamente humano. Quanto mais você fala, mais tenta alinhar detalhes, mais se explica, mais nervoso você parece. A mente de quem observa não analisa argumentos, ela lê sinais. Voz apressada, excesso de palavras, tentativa de convencimento. Tudo isso é traduzido como insegurança, culpa ou fragilidade, mesmo quando não existe culpa alguma.
É por isso que em conflitos sociais, muitas pessoas inocentes parecem culpadas, enquanto pessoas questionáveis passam ilesas. Não é sobre verdade, é sobre percepção. A defesa excessiva ativa no outro uma sensação de superioridade, como se ele tivesse acertado um ponto sensível. E quando alguém sente que te atingiu, dificilmente recua. Você já percebeu esse padrão acontecendo com você? Quanto mais você tenta se explicar, mais a outra pessoa insiste, provoca ou distorce. É como se cada nova frase sua fosse um convite para o ataque continuar. Isso acontece porque a defesa não encerra o conflito, ela o alimenta. Ela diz: continue, isso ainda me afeta. Existe também um fator mais profundo, quase inconsciente. Ao se defender, você revela que precisa ser compreendido, aceito ou absolvido. Essa necessidade cria uma assimetria imediata. Quem precisa convencer está abaixo de quem julga. Quem busca a aprovação entrega o controle emocional da situação para o outro. A maioria das pessoas acredita que se explicar é uma forma de se proteger, mas na prática é uma forma de exposição. Você coloca sua reputação nas mãos de alguém que já demonstrou disposição para atacá-la. E quanto mais você tenta limpar sua imagem, mais confirma que ela pode ser manchada. Esse é o ponto em que a armadilha se fecha por completo. Você não está mais respondendo à acusação, está reagindo ao medo de como será visto. A partir daí, cada palavra sua perde peso, porque não vem de presença, vem de ansiedade. E quem observa sente isso, mesmo que não saiba explicar por quê. É exatamente aqui que entra a virada maquiavélica. Se a defesa te coloca abaixo, o que acontece quando você faz o oposto? Quando você não reage no tempo esperado, quando não corre para se explicar, quando sustenta o silêncio com presença. É isso que nos leva ao próximo passo. O truque de Maquiavel: silêncio. Presença como forma de inverter completamente o enquadramento de poder. Existe um momento crítico em qualquer confronto social que passa despercebido pela maioria das pessoas. É o intervalo entre a provocação e a resposta. Esse espaço, geralmente preenchido por impulsividade, é exatamente onde o poder muda de mãos. O truque de Maquiavel não está em reagir melhor, mas em não reagir no tempo que o outro espera. É nesse atraso consciente que o enquadramento começa a se inverter. Toda provocação carrega um roteiro emocional oculto. O agressor espera surpresa, defesa, justificativa ou explosão. Quando nada disso acontece, o script quebra. O silêncio, quando sustentado com postura e presença, cria desconforto imediato. A mente do outro entra em curto, porque a resposta prevista simplesmente não veio. E quando o roteiro falha, quem iniciou o ataque perde o controle da cena. Nesse ponto, algo fundamental acontece no ambiente. As pessoas ao redor não estão mais focadas na acusação inicial. Elas passam a observar você. Observam sua postura, seu rosto, sua calma, o seu tempo. A atenção se desloca da fala do agressor para o seu silêncio. E isso muda tudo porque o julgamento coletivo não se baseia no conteúdo, mas na reação. Imagine a cena clássica. Uma indireta lançada em público, uma frase atravessada, um comentário carregado. Todos olham imediatamente para você. A expectativa é quase física. É aí que entra a pausa. 2 segundos de silêncio. Nenhuma explicação. Nenhum sorriso nervoso. Apenas presença. Esse pequeno intervalo parece simples, mas ele redefine o jogo inteiro. O resultado é sutil e devastador para quem atacou. Sem a reação esperada, o agressor começa a parecer exagerado, dramático ou provocador. A energia que ele lançou não encontrou onde se fixar. E quando isso acontece, ela retorna para a origem. As pessoas começam a se perguntar por que aquilo foi dito, e não mais se você merecia ouvir. Se você decidir falar, não é para se defender, é para encerrar. Frases curtas funcionam como portas que se fecham sem ruído.
Entendo. Anotado. Se é assim que você vê. Nenhuma delas busca convencer. Elas apenas reconhecem a existência da fala alheia sem validar o enquadramento emocional por trás dela. Isso mantém você fora da armadilha. O silêncio, combinado com essas respostas mínimas, cria uma sensação curiosa. Você não parece acuado nem agressivo. Parece intocável. E intocabilidade gera respeito imediato, mesmo que inconsciente. As pessoas sentem que você não está jogando o mesmo jogo que elas, e isso as coloca em alerta. Esse é o verdadeiro truque. Você não inverte o poder atacando, nem dominando a conversa. Você inverte o poder ao controlar o ritmo emocional da situação. Quem dita o ritmo, dita o enquadramento. E quando você domina o enquadramento, não precisa vencer discussões. Elas simplesmente deixam de acontecer. Mas existe um nível ainda mais refinado dessa estratégia, quando você não apenas sustenta o silêncio, mas usa a própria acusação como matéria-prima para expor o outro sem atacá-lo diretamente. É isso que nos leva ao próximo passo, a reversão elegante, onde a acusação se transforma em espelho e o poder se consolida sem esforço. Depois de sustentar o silêncio e inverter o enquadramento, existe um nível ainda mais sofisticado de controle. Aqui, o objetivo não é provar inocência, convencer ninguém ou limpar a própria imagem. O verdadeiro movimento estratégico é deslocar o foco emocional da acusação para o estado interno de quem acusa. Quando isso acontece, o ataque perde força sem que você precise confrontá-lo. A reversão elegante funciona porque ela não responde ao conteúdo da acusação, mas ao impulso por trás dela. Em vez de negar, você observa. Em vez de se justificar, você reflete. Uma frase simples, dita com calma, pode revelar mais sobre o outro do que qualquer argumento. E quando alguém se vê exposto emocionalmente, tende a recuar. Frases como, "Você parece bem emotivo hoje", ou "Curioso como confiança incomoda", não são ataques diretos. Elas não levantam a voz, não acusam, não discutem fatos. Elas apenas devolvem ao outro a própria energia que ele trouxe para a conversa. Isso cria um deslocamento imediato, porque ninguém gosta de perceber que perdeu o controle emocional em público. O efeito psicológico é imediato e silencioso. Quem acusou esperava resistência ou submissão, não um espelho calmo. Ao ouvir esse tipo de resposta, a pessoa começa a se auto-observar. Será que exagerei? Será que pareci instável? Enquanto ela entra nesse conflito interno, você permanece fora dele, intacto. Essa técnica se torna ainda mais poderosa quando aplicada de forma prática em diferentes contextos. No trabalho, diante de uma crítica atravessada, uma simples pergunta como "Como você faria diferente?" desloca toda a pressão para o outro. Sem hostilidade, você transforma o acusador em alguém que agora precisa performar competência. Em relacionamentos, a lógica é a mesma, mas o tom é mais contido. Quando alguém diz "você não se importa comigo", a resposta comum é defensiva e emocional. A reversão elegante responde com presença. "É assim que você se sente?" Não há negação, não há ataque. Apenas espaço para que o drama se revele por conta própria. No ambiente digital, onde as emoções escalam rápido, essa estratégia se torna ainda mais evidente. Ao ser chamado de tóxico ou manipulador, você não escreve textos longos nem tenta se explicar. Uma frase como "é curioso como chamam de tóxico aquilo que não controlam" transforma a acusação em um retrato do acusador, diante de todos. O ponto central é este: você não vence porque rebateu melhor, mas porque nunca entrou no campo emocional do outro. A reversão elegante encerra o conflito sem criar inimigos visíveis. E quando alguém percebe que não consegue te provocar, atacar ou desestabilizar, a hierarquia se estabelece naturalmente. Agora que você compreendeu a armadilha,
o truque e a reversão, falta apenas amarrar tudo isso em uma visão única, que redefine como você se posiciona diante do mundo. É aqui que deixamos de falar de técnica e entramos em identidade. Depois de compreender esse mecanismo, algo muda silenciosamente dentro de você. Não é apenas uma técnica que foi revelada, é uma posição mental que se desloca. Você começa a perceber quantas batalhas travou desnecessariamente, quantas explicações deu para pessoas que nunca tiveram autoridade real sobre você. E essa percepção não gera culpa, gera clareza. Maquiavel entendeu algo que a maioria passa a vida inteira ignorando. O poder não se constrói provando quem você é, mas controlando como você é percebido. Quando você para de se defender, não está se rendendo. Está se retirando de um jogo que foi criado para te desgastar. E quem se retira do jogo errado, automaticamente sobe de nível. A partir desse ponto, você deixa de reagir no impulso e passa a observar. Observa o tom, a intenção, o desequilíbrio emocional do outro. Enquanto muitos ainda lutam para serem compreendidos, você sustenta o silêncio com presença. E isso cria algo raro, uma aura de imprevisibilidade. Pessoas não atacam aquilo que não conseguem ler. Com o tempo, os ataques diminuem. Não porque você se tornou mais agradável, mas porque se tornou menos acessível emocionalmente. Aqueles que antes provocavam começam a hesitar. Aqueles que observam passam a te respeitar, sem saber exatamente por quê. O poder real nunca se anuncia. Ele é sentido. Existe um paradoxo aqui que poucos aceitam. Quanto mais você tenta limpar sua imagem, mais ela parece suja. Quanto mais você permanece calmo diante da acusação, mais as pessoas sentem vontade de te defender. Sem pedir, sem implorar, sem esforço. Esse é o ponto em que o controle deixa de ser ativo e passa a ser estrutural. Você não precisa vencer discussões. Precisa sair do lugar onde elas acontecem. Quando você entende isso, não busca mais aprovação, não se apressa em se explicar e não corre atrás de validação. Você se move com a tranquilidade de quem sabe que não precisa provar nada para existir com força. Se esse conteúdo fez sentido para você, saiba que isso não é coincidência. Pessoas reativas passam direto. Pessoas que sentem o peso dessas ideias param, escutam e reconhecem o padrão. E esse reconhecimento já é um sinal de mudança interna. Por isso, deixo aqui um convite que não é para o algoritmo, mas para você mesmo. Se essa mensagem ressoou, escreva nos comentários a frase: "Eu não me defendo, eu me posiciono." Não como exibição, mas como um lembrete silencioso da postura que você escolhe assumir a partir de agora. E ao se inscrever neste canal, entenda que você não está apenas acompanhando vídeos. Você está entrando em um espaço onde o ruído é descartado, onde a validação externa perde força e onde o poder começa de dentro para fora. Aqui, não ensinamos a gritar mais alto. Ensinamos a não precisar gritar. Siga em frente com essa consciência. Que suas palavras sejam poucas, sua presença firme e seu silêncio carregado de intenção. Porque quando você para de se defender, o mundo entende que não está mais lidando com alguém comum. E é exatamente aí que o poder se estabelece.